O tema da mensagem de hoje é santidade, a minha adoração. Quantos aqui desejam ser santos? Dê um glória a Deus aí. Glória a Deus. O que na verdade é ser santo? Ser santo é ser separado. A melhor coisa é você saber que você é separado, que você é escolhido de Deus. Amém? Ser santo é diferente daquilo que nós aprendemos a vida inteira na Igreja Católica, que santo foi aquelas pessoas boazinhas, né? Que de alguma forma viraram santo, morreram e aí a terra não comeu, né? E aí passado um tempo santificaram aquela pessoa e aquela pessoa então passou a virar santa. Isso não é um fato real, até porque recentemente, não tem muitos anos que morreu aquele... Esqueci o nome dele. É esse mesmo, né? Como que é o nome, meu Deus? Um velhinho que era todo curvo. Não sei se ele era... É esse mesmo, né? Antes do homem morrer, já estavam vendendo imagem dele. Até a imagem era torta, parecia o Corcunda de Notre Dame, sabe? Vocês lembram de Frei Damião? Isso, obrigado, Fátima. Então não é real isso, né? Na verdade, o santificar é uma idolatria. Mas a palavra santo, no termo grego, né, que a Bíblia foi traduzido para o grego, quer dizer kadosh. E kadosh quer dizer separado. Só que é um separado, não é um separado excluído, é um separado que você foi levantado para determinadas coisas. Ou seja, repita comigo, ser santo é um cargo. É uma função, é uma honra que Deus quer me entregar. Eu só preciso aceitá-la. Se você trabalhasse numa empresa e o dono da empresa chegasse até você e falasse assim para você: escuta, eu sei que talvez você vá me dizer não porque você vai se sentir incapaz, mas você quer ser o meu segundo na empresa, talvez o presidente dessa empresa, o diretor, você tomaria um choque, tomaria um susto. Até porque é uma elevação muito alta, talvez acima daquilo que você pode fazer. Mas se foi ele, o próprio dono, que escolheu, ele sabe o que está fazendo, sim ou não? E até porque o que ele vai entregar nas suas mãos é dele. Assim foi o Senhor. O Senhor olhou para você, mesmo você sendo um farrapo, mesmo eu e você sendo pessoas indevidas, Ele nos amou e disse: eu vou te escolher para ser o meu santo. O meu separado, o meu escolhido. E aonde você colocar a planta dos teus pés, eu te darei por herança. E aonde você colocar as mãos, eu serei contigo, porque tu és escolhido. Santidade é isso, é uma forma de adoração. Amém? Não importa o que eu fui no passado. Não importa o que eu fui até 5 minutos atrás. Importa que se a partir de hoje eu disser: Senhor, eu quero essa função, esse cargo, eu quero essa confiança que o Senhor está depositando em mim, você pode ter certeza que seu passado ficará para trás e Deus te fará uma nova vida. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 1. Gênesis 37, versículo 1 diz assim: Jacó habitava na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essas são as gerações de Jacó. José, aos 17 anos de idade, estava com seus irmãos apacentando os rebanhos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia a seu pai más notícia a respeito deles. Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que o seu pai o amava mais do que a todos eles, odiavam e não lhe podiam falar pacificamente. José teve um sonho que contou aos seus irmãos e por isso o odiaram ainda mais. Pois ele lhe disse: ouve e peço-vos esse sonho que tive. Estávamos nós atando molhos no campo, e eis que o meu molho, levantando-se, ficou em pé, e os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Responderam-lhe seus irmãos: tu, pois, devera reinar sobre nós? Tu deveras ter domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Teve José outro sonho, e o contou aos seus irmãos, dizendo: tive ainda outro sonho, eis que o sol e a lua e as 11 estrelas se inclinavam perante mim. Quando contou
a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse: que sonho é esse que tivesse? Porventura, viremos, eu e tua mãe e os teus irmãos, a inclinar-nos com o rosto em terra diante de ti? Seus irmãos, pois, o invejaram, mas seu pai guardava o caso no seu coração. O texto que nós acabamos de ler fala a respeito da santidade de José, mas eu quero, antes de falar sobre isso, eu quero falar sobre os sonhos de José. Percebe, amado, que José era um jovem separado e escolhido de Deus. Eu disse no começo que santidade é quando nós somos eleitos de Deus para ser escolhido dele. Sim ou não? Se você se deparar com um ministro, na rua, com um governador na rua, você pode, ainda que pela sua ignorância, achar que ele é uma pessoa igual às outras? Não. Porque ele é uma pessoa da alta confiança do governo. Amém? Se você se deparar com alguém, que realmente é alguém muito importante, e por mais que você não goste dessa pessoa, por mais que você, sei lá, por alguma razão, não tenha essa intimidade, por alguma razão não gosta, você não vai com a cara da pessoa. Isso vai minimizar a autoridade que ela tem? Não. Por quê? Porque autoridade delegada ninguém pode tirar. Uma vez que o Senhor delegou a alguém, não importa o que a pessoa faça. Um dia, quando essa pessoa estiver com Deus, se ela fez coisa errada, diante do Senhor vai ter que pagar. Preste atenção. Santidade era algo que José escolheu para si, diferente dos seus irmãos. Às vezes a gente diz assim: mas a pessoa era boa, a pessoa era assim, era assado, e começamos a imaginar que a pessoa passou a ser mal, a pessoa passou a ser corrupto por conta de más companhia. Tem influência a más companhia? Tem. Mas ela não pode mudar a vida da pessoa se eu não quiser. Sim ou não? Eu encontro um bandido na rua, ele diz assim: olha, te dou X para você matar o governador que está passando ali. Cabe a mim dizer sim ou não. Ele me influenciou, talvez, devido à necessidade que eu esteja passando, ou qualquer motivo, mas eu posso e tenho a autoridade para dizer sim ou não. José, ele teve os seus irmãos que eram corruptos, mas ele preferiu ser diferente. E santidade, amado, é um dos maiores ensinamentos que nós encontramos na Bíblia. E a base disso foi a vida pública de Jesus. Amém? Estando Jesus com seus discípulos, na maioria das vezes ele falava em santidade. E houve homens que se corromperam totalmente. O Velho Testamento fala de um rei chamado rei Acabe. Mas também houve outros homens, sabe, que mancharam as suas vestiduras, que eram escolhidos de Deus. E agora eu quero identificar, amado, o que é ser uma vida santa. Primeiro, uma vida santa é se apartar do pecado. A partir do momento que eu estou mantendo distância do pecado, eu passo a ser santo. Tem gente que diz: pastor, como que eu vou ser santo se até ontem eu fiz isso, aquilo, outro, mas hoje eu sou tocado por Deus para ter uma vida santa, e como é que eu faço? Eu vou então me concentrar, eu vou fazer alguma coisa e Deus vai fazer algo? Não, basta você mudar o destino, a posição, o comportamento, e a partir dali o Senhor vai entender que você assumiu a forma de servo. Mas nós conseguimos tirar o pecado definitivamente da nossa vida? Não. Porque nós vivemos um mundo de pecado. Mas cabe a mim decidir se eu peco ou não peco. Eu posso até ser tentado. E ser tentado não quer dizer que você pecou. Pecar é quando você é tentado e você diz sim para o pecado. Até que alguém me veja, eu conversando com o assassino, e ele tentando, fazer a minha mente, tentando fazer a minha cabeça para que eu mate alguém. Até que eu faça o ato, eu não posso dizer, e ninguém pode dizer que eu sou um assassino. Pelo fato de ele estar conversando. Mas quando eu digo, não, eu não quero, toda acusação sobre a minha vida cai por terra. O diabo, ele sempre vai ser o bandido, o assassino, o corrupto, que vai tentar te corromper. Mas você pode dizer sim ou não. E o Senhor não vai entrar na tua frente. Assim aconteceu com Eva. Eva sabia que ela não poderia comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Até então ela era eterna.
E o Senhor disse, não coma, o dia que se você comer, você vai morrer. Quem que ia morrer? O corpo da Eva? Não exatamente, Deus estava dizendo, vai morrer esse privilégio de viver eternamente. Vai morrer esse privilégio de você viver eternamente, de não ter enfermidade, de não ter nenhum tipo de doença, a terra não gerar nenhum tipo de maldição. É isso, se você desobedecer, vai morrer. Nos dias de hoje, amado, o pecado já entrou. Mas o que vai morrer quando nós deixamos o pecado entrar? Tua comunhão com Deus. Quantas pessoas vê, às vezes as pessoas orando, buscando, adorando, sendo cheio do Espírito Santo, falam, Deus, eu estou aqui, por que não acontece comigo? É porque você precisa se sentir livre. E talvez até agora você não conseguiu se sentir, por alguma razão. Porque o pecado bateu na tua porta e você deixou entrar. Não se sinta menosprezado por isso não, porque todos nós somos assim. É por isso que Deus está trazendo este mover todo à nossa igreja, porque Ele quer te quebrar as cadeias, te fazer livre. Mas lá na frente, se você optar a cair de novo, amado, Ele não pode fazer nada. Enquanto vida nós tivermos, Ele vai nos dar chance. Mas cabe a mim e a você dizer, eu quero ter uma vida santa com Deus. Amém? Gênesis 37, versículo 2 diz assim, sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila, e José trazia a seu pai más notícia a respeito deles. Sabe, irmão, José não se deixou influenciar por seus irmãos maiores. Normalmente, os irmãos mais velhos influenciam os menores, não é? Mas Deus tinha um chamado na vida de José, e José resolveu entender que esse chamado era o melhor para eles. É simples. As pessoas que a gente quer ser influenciado ou deixar ser influenciado, muito simples. Não precisa de nenhuma mágica. Olha para a vida dessa pessoa e vê se vale a pena seguir um derrotado. Eu sempre brinco que quando eu estava na 5ª série, eu nunca tinha repetido de ano, mas eu resolvi ser o garoto descolado. E aí eu fui sentar no final das cadeiras, da fila. Aquele ano eu repeti, porque eu comecei a me influenciar, porque eu queria ser visto, destacado, coisa de moleque, coisa de adolescente. Queria ser visto como uma pessoa bacana, queria fazer parte daquela turma. Só que aquela turma, todos eles eram repetentes, 2, 3, 4 anos. O primeiro ano que eu repeti, eu caí a ficha. Às vezes a gente quer andar com pessoas que são do mundo, sabe? Que não tem nada para oferecer, que é tudo uma ilusão, uma mentira. E o Senhor diz, vinde a mim porque eu tenho o melhor, e o melhor é a minha presença na tua vida. E quando eu estou em ti, as portas se abrem voluntariamente. Sabe, irmão? José, ele se apartou do mau exemplo de seus irmãos. Ele fugiu da tentação, e quando ele foi lá para a casa de Potifar, ele era jovem. E a gente ouve muitos jovens, pastor, eu sou homem, sabe? Caiu na minha rede é peixe. E não é assim não, irmão. Deus tem o melhor para nós. Mas quando nós não queremos esperar o arroz ficar pronto, a gente vai comer cru. E depois que você desligou e começou a comer, não tem como você colocar mais água lá e tentar cozinhar de novo, que vai virar um lixo. O Senhor sabe da tua sede, o Senhor sabe da tua dificuldade, o Senhor sabe da sua fragilidade, o Senhor sabe do que você precisa, mas aquietai-vos e sabeis que Ele é o teu Deus. Amém? 2. Uma vida santa denuncia o pecado. José, na verdade, ele denuncia a má fama dos seus irmãos. O que é denunciar a má fama? Ele era fofoqueiro? Não. Ele não falava mal dos irmãos, mas ele falava mal do que os irmãos faziam. Não é porque na minha casa, meus irmãos, meu pai, minha mãe, todo mundo faz coisas corruptas e eu sou cristão que eu tenho que fazer o mesmo. Eu tenho que dizer, isso eu não vou fazer, eu não aceito, não está em mim. Isso é pessoal, irmão. É como salvação, é individual. Ou você é ou você não é. Não importa que todos na igreja, todos na sua casa, todos na escola, seja santo ou seja corrupto, eu decido o que eu quero ser, porque a minha decisão é que vai liberar sobre a minha vida o bem ou o mal. Percebe que quando José escolhe a ser um homem de Deus, ele era o único dos 12, sabe? Escolhido da família de Jacó que tinha sonhos, e o sonho de José era tudo sonho grande. A inocência dele foi contar para os seus irmãos, que eram todos invejosos. E José dizia, olha, essa noite eu tive um sonho estranho, e eu gostaria de contar com vocês. A pior coisa é a gente contar sonho para quem não sonha com a gente.
Pior coisa é você contar sonho para os seus invejosos. Sabe? A gente tem que contar sonho para quem sonha comigo, com você. Para quem diz, olha, vai lá, isso mesmo, vamos orar, vai dar certo. Não adianta você contar para o seu inimigo. Não que ele tenha poder de mudar o teu sonho, que o olho gordo dele vai, sabe, fazer alguma coisa, porque aquilo que Deus vai fazer na tua vida, pode ter olho gordo, olho magro, olho diet, pode ser o que for. O que Deus tem que fazer, ele faz e acabou. Mas José contava com os seus irmãos, porque ele imaginava que por mais que eles eram corruptos, eles pelo menos torciam por ele. E um dia José chega e fala, então, eu tive um sonho que tinha vários molhos, amado. Eles normalmente colhiam trigo e faziam aqueles fardos redondos, chamados de molhos, né? E aqueles fardos ficavam em pé, porque é mais ou menos dessa altura. E ele então começou a contar, e eram 12. E aí o meu molho começava a subir e ficava de pé, e os outros molhos se dobravam diante de mim. Eles ficavam indignados. Como que Deus me dá um sonho desse, só para esse menino perturbado? Por que dá para esse folgadinho, exibido, metido? Porque o pecado estava no coração deles, e José tinha um coração limpo, e Deus dá sonhos e realizações para quem quer andar com ele. Será que o dono da empresa passaria a senha do banco para o funcionário qualquer, ou ele falaria para o diretor? Sim ou não? Ele não vai passar para qualquer um, ele vai passar para aquela pessoa que ele confia. Porque ele sabe que ele vai precisar viajar, que ele vai precisar fazer alguma coisa, e aquela pessoa da sua alta confiança é que vai administrar, sim ou não? Você acha que Deus vai dar o melhor dele para qualquer pessoa, sendo que Jesus disse, não lançai pérola aos porcos. Porcos não precisa de pérola, porco precisa de lixo. Pérolas é para aqueles que apreciam a preciosidade da pérola. Sabe, irmão? Às vezes você olha e fala assim, poxa Deus, eu gostaria tanto de ser assim, de ser assado, de ter isso, de ter aquilo. Gostaria tanto, sabe, de sentir a presença do Espírito Santo, ter o dom A, B ou C. Por que não acontece comigo? A resposta é, o dia que você se posicionar, a partir de hoje eu vou lutar para ser santo, a sua vida começa a mudar. Porque o Senhor entrega as suas melhores pérolas, os seus melhores dons, para aqueles que não vão envergonhar o nome dele. Sim ou não? É assim que nós devemos fazer. Pastor, mas eu sou santo, eu sou uma bênção. A Bíblia diz, se você é santo, santifique mais. Se você busca, busque mais. Se você ora, ore mais. Se você jejua, jejue mais. Porque nunca é o bastante. Sabe quando você vai dizer, não, tá bom, naquele momento vai estacionar. Lembra da história da viúva? Que o profeta disse assim, entra no teu quarto, pega lá quantas vasilhas você precisar e derrama o teu azeite. Enquanto a mãe estava derramando o azeite, os filhos traziam os potes. Lembra dessa história? E ela falava, traz mais um, enchia. Traz mais outro, enchia. Não sabe se quantos, mas eram muitos. Até o momento que o seu filho disse, mãe, acabou. A hora que ele disse, acabou, aquele óleo cessou. Quando nós falamos para Deus, tá bom assim, o óleo cessa. Você está entendendo? Quando nós dizemos assim, não, eu já sou santo mais do que a Maria, mais do que o Joaquim, olha o que a Maria faz, eu não faço. Quando você começa a se comparar com o outro, o Senhor diz, então para você o óleo cessou. Porque você acha que está bom. E quanto mais nós buscamos ao Senhor, quanto mais nós o adoramos, mais Ele tem para derramar. Amém? Às vezes nós não queremos falar do pecado do outro. Tem um ditado que diz, quem cala consente, não é verdade? José não se calava, ele falava o mal que seus irmãos cometiam. E isso trazia ira ao coração deles. Ao calar, amado, nós fazemos participante com o pecado. Tem gente que diz, não vou falar nada não. Falei A, falei B, falei C, só que o pecado entrou dentro da tua casa. Você está admitindo porque é tua filha, porque é teu filho, porque é teu marido, porque é tua mulher, porque é teu amigo, porque é teu irmão, porque é qualquer coisa que você goste. Só que você vai ficar entre a cruz e a espada, entre o pecado e a graça do Senhor. Ou você anuncia este pecado e põe ele para correr, ou ele vai dominar a sua casa. Amém? Quando o pecado bate a porta do nosso coração, se a gente falar assim, não, eu vou dar só uma experimentadinha, só uma pitadinha, e daqui a pouco eu jogo fora, é como você está com fome diante de um fruto muito saboroso.
Aí você quer mais um pedaço, e quando der fé já comeu tudo. Aí não adianta jogar o caroço vai embora mesmo. Não é verdade? Então José, ele tinha esse princípio, ele denunciava o pecado. Sabe por quê? Porque ele não queria ser participante. E ele não fazia parte desse mundo. Este mundo sujo de pecado. 3. Uma vida santa é usada por Deus. O que eu acabei de dizer. Gênesis 37:10 diz, quando o contou a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe, que sonho é esse que tivesse? Porventura viremos, eu e tua mãe e os teus irmãos, a inclinar-nos com o rosto em terra diante de ti? Só que o pai depois ele guarda aquilo. Isso acontece lá na frente, quando ele se torna governador do Egito. Quem que vai lá se prostrar diante do governador? Os irmãos dele. E ele estava, amado, exatamente como está escrito nesses sonhos. Talvez você tenha sonhos, os teus sonhos não se realizou porque nós somos imediatistas. Nós queremos para ontem, se possível para o ano passado. Porque nós sonhamos hoje, ou pensamos agora, ou Deus disse que nós temos que viver, porque senão não foi de Deus. José, quando ele teve esse sonho, ele era jovem, saindo da adolescência. Mas naquela época, para ser maior de idade, tinha que ter no mínimo 30 anos de idade. Não é igual no Brasil, que é 18 anos. Então José passou por um processo de ser vendido para o Egito. Aparentemente ele não entendeu o que aconteceu. Ele foi levado ao cativeiro, foi tentado pela esposa do seu patrão, de Potifar. Ele ficou preso, ele mandava recado para os seus amigos, olha, fale de mim. Ninguém lembrava dele, porque não chegou a hora, não chegou o tempo. O tempo é de Deus, então descansa no Senhor. Sabe o que você tem que fazer? Ao invés de você ficar orando, Deus me dá um marido, me dá uma esposa, Deus me dá um carro, Deus me dá uma casa, Deus me dá isso, me dá aquilo. Diga ao Senhor, Deus me dá aquilo que eu necessito, porque o melhor eu sei que virá de ti. O tempo, não importa. Deus é quem sabe. Se Ele te der agora, talvez o que está separado para daqui 10 anos, hoje você não vai saber administrar e você vai ver passar pelo vão dos seus dedos como areia. Mas daqui 10 anos, você será maduro. E o talento que Ele te der, você vai multiplicar ele por 100 vezes mais. Se o Senhor colocasse nas mãos de José a realização do teu sonho, ele com 19 anos de idade, ele não conseguiria administrar, irmãos. Não pense que administrar um país como o Egito na época, ele só era abaixo do faraó. E o Egito era a maior potência do mundo, é como se fosse hoje os Estados Unidos. Ele não ia saber administrar isso. Então Deus sabe quando nós estamos completos, sabe? Às vezes tem cara de maduro, tem cara de que está pronto, está com cheiro de maduro, mas não é. Eu me recordo um fato que eu estava com tanta vontade de comer caju e eu fui lá para 25 de março e lá eles vendem aquelas bandejinhas. Eu estava com a fome, o dinheiro que eu tinha era para comprar a bandeja, eu comprei. Peguei aquele caju cheiroso, falei pro rapaz, está maduro e tal? Olha o cheiro. Realmente estava cheiroso. Realmente estava meio molinho, mas quando eu dei aquela abocanhada que eu tirei da boca, eu senti alguma coisa esquisita, eu falei, deve ser só o começo. E comecei a mastigar aquilo. O caju, como outras frutas, quando está verde, ela aperta a boca, amarra. Ficou tudo amarrado. Eu não conseguia nem rir, parecia a Hebe, gracinha. Sabe? Não conseguia. Desencantei com o caju. Estivemos em Fortaleza, acho que uns 2 anos atrás, estava eu, a Irene, a pastora, acho que a Cota estava, né? E aí nos ofereceram o caju lá de Fortaleza, é pequenininho, acho que esse negócio amarra a boca. Mas o de lá não amarrou, não. Agora esse da 25, desse tamanho, bonito, é difícil, irmão, você resistir àquilo, porque o cheiro é muito bom. Mas quando não está pronto, quando não está maduro, não adianta. Pode ter jeito de maduro, cheiro de maduro, mas se você não tiver maduro, Deus não vai fazer. Você está entendendo? Então nós precisamos amadurecer. E Deus fala com José através de sonhos. Deus prosperava tudo aquilo que José fazia. Gênesis 39:2 diz assim, mas o Senhor era com José, e ele se tornou próspero, e estava na casa do seu senhor, o egípcio. Sabe, irmão? Uma coisa que nós devemos fazer é prosperar. Essa é a vontade de Deus. Mas quando você é escolhido e separado para Ele. Amém? Se você tiver que ajudar alguém, você só pode ajudar uma pessoa. E você precisa ajudar alguém. Você vai ajudar a quem
anda contigo todo dia, quem torce por você, a quem te ama e quem você ama, ou você vai ajudar qualquer um que passa na rua? A tendência é ajudar quem a gente ama, não é? Deus, ele não é egoísta. Mas se ele tiver que preferir abençoar, ele vai abençoar os teus, os santos, os kadosh, os separados. Aquele que vem para a igreja, mas não tem compromisso com Deus, esse vai ser abençoado, vai. Mas enquanto o santo for abençoado 10 vezes, ele vai abençoar um. Amém? Porque é assim. A Bíblia diz primeiro os domésticos da fé, aqueles que têm, sabe, a fé no Senhor. Depois os outros. Em todos os sentidos. Deus usou José, amado, em sonhos, para interpretar sonhos. E era uma das coisas que na época dele, era muito difícil ter quem fizesse isso. 4. Uma vida santa esquece o passado. Gênesis 45:8 diz assim: assim não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como governador sobre toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai, e diz ele, assim diz teu filho José, Deus tem me posto por senhor em toda a terra do Egito, desce a mim e não te demores. Olha a autoridade que Deus deu a este jovem. Ele diz assim: Deus me pôs por senhor e por pai de Faraó. Um garoto de 30 anos de idade. Faraó depois soube quem era a mulher do seu patrão, de Potifar. Que não valia nada. O próprio Potifar, ele permitiu que José fosse preso, porque senão ficaria, né, feio para ele ser chamado de Boitifar, né? Então ele permite, ele era alguém dentro do reino. Podia ser chamado de Boitifar. Mas ele sabia que José era uma pessoa que tinha boa índole, que tinha um bom caráter, que era santo e escolhido de Deus. E quando José sai de lá, amado, Deus coloca as claras, limpa todas as coisas. Amém? A ponto do rei dizer assim: olha, José tem o Espírito do Senhor Deus. E eu quero esta pessoa que tem esse Espírito para governar a minha casa. Talvez a empresa que você trabalha ainda não te deram valor. O dia que você passar a ser o separado de Deus, a ser o santo de Deus, a ser referencial, deixar de ser o fofoqueiro, deixar de ser o mentiroso, ser crente realmente como deve ser, amar o teu irmão como deve amar. Não precisa ninguém te indicar. Os olhos de Deus estão sobre toda a terra e Ele vai mover essas pessoas para te elevar, porque é isso que Deus faz com seus filhos. Amém, meu irmão? Não precisamos correr atrás, mas a bênção corre atrás de nós quando nós somos separados. Não procure culpado pelo que aconteceu. Pastor, era uma bênção na igreja, eu estava em comunhão, mas sabe, depois que eu me envolvi com A, com B, com C, com o irmão A, com o irmão B, sabe, com o meu marido, com a minha mulher, com os meus filhos, não procure culpado. Zera tudo isso. E deixa Deus fazer tudo de novo. Amém? Aprenda a perdoar. Aprenda a liberar perdão como José fez. José tinha todos os motivos para se vingar dos seus irmãos, mas ele realmente preferiu amá-los. E quando a gente prefere amar, amado, quem é beneficiado somos nós. Nosso coração fica em paz. Aqueles que não querem ir embora, deixa embora. Entrega ao Senhor. O tempo é a melhor resposta. Hoje talvez você é criticado, mas amanhã vão te aplaudir de pé. Porque a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem quando nós amamos o Senhor. Amém? Deus quer que vivamos em santidade. E agora eu te faço uma pergunta: se Deus quer que nós vivamos em santidade, o que você fará a partir de hoje? Você quer ser o kadosh de Deus, separado de Deus? E ser agraciado por Ele ou continuar do mesmo jeito? Deus nos tem chamado
para a santificação, para ser santo, para ser separado dele. Comece a viver hoje, meu irmão, esta vida santa, porque a tua santidade, ela tem que ser uma forma de adoração. Curva a sua cabeça, eu quero orar por você.